Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, essa noite nós estamos aqui, claro que estava vendo aqui o Paulo falando, muito bom, boa orientação, área de família, área de ouro, é importante nos dias em que nós estamos vivendo. E quando o pastor Haroldo nos ligou, na verdade nós estamos correndo bastante, na verdade era um outro pastor que estaria aqui ministrando, dadas as dificuldades não deu para ele estar aqui, mas nós estamos aqui, como o pastor Haroldo diz, tudo é conforme a ótica bíblica, nós trabalhamos a questão bíblica, não outras questões. Eu quero convidar os irmãos a abrir a vossa Bíblia em Gênesis, capítulo de número 26, capítulo 1, quer dizer, verso 26 ao verso de número 31. Enquanto você acha, eu quero agradecer o pastor Haroldo, bem como toda a sua família pelo convite, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nessa noite nós vamos falar de forma bem resumida, para não cansar os irmãos, mas Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 31 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicar-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que dá semente ser-vos-ão para o mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. E foi tarde, manhã e o dia sexto. Gênesis, capítulo de número 2, verso 18 e o verso de número 22. Só virar a folha. Diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como que diante dele. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Amém? Todos nós aqui somos evangélicos, correto? Nós aprendemos desde cedo que a nossa regra de conduta e de fé é a sã palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é qualquer livro, ela é o livro inspirado, é o livro divino de Deus. E tudo quanto está escrito na Bíblia é para o nosso ensino. Em Romanos capítulo 15, verso de número 4, Paulo vai dizer que tudo dantes quanto for escrito para o nosso ensino, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Quando abrimos a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e o verso de número 16, a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que toda ela é inspirada, ou seja, toda ela é divinamente inspirada.
Então, para nós como cristãos, nós temos como regra de fé a sã palavra de Deus. Não existe outra regra. Nós temos ela como a verdade absoluta de Deus. Em um mundo onde as verdades são fragmentadas e relativizadas, nós como cristãos não podemos relativizar a palavra de Deus. Ela é uma verdade absoluta e sobre ela nós precisamos caminhar. Estamos vivendo uma época, né, essa época atual em que a sociedade ela vive, que se nós pudéssemos caracterizar, nós iríamos caracterizar como uma sociedade permissiva, né? Uma sociedade que tem aí mascarado como respeito os direitos humanos, sociedade permissiva, aonde é certo fazer as coisas erradas e errado fazer as coisas certas, né? Errado fazer as coisas certas. Quando nós chegamos na época em que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar, nós não podemos abrir mão lá da década de 60 e de 70, que houve aquela revolução, né, onde se pregava a liberalidade, sexo, droga e rock and roll. Sexo livre, droga, quebra dos paradigmas, dos preceitos estabelecidos, das leis, das ordens, né? Houve este movimento, né? E esse movimento estava sendo trabalhado dentro da liberação da força produtiva, né? Da liberação da mulher, da igualdade, né? Das crianças, né? Das pulsações inconstantes e das liberações da arte. E assim foi e vai ser. Pois bem, nós estamos vivendo uma época em que está difícil vivermos neste mundo e ficarmos inertes às coisas que estão acontecendo, né? E todos nós sabemos que nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos tendo aí uma discussão acalorada sobre a questão de identidade de gênero. Sim ou não? Sim, né? Antes de nós falarmos da identidade de gênero, existe uma teoria chamada teoria queer. Essa teoria queer, na verdade, ela trabalha a questão da desconstrução da família nuclear ou da família patriarcal. O que é a família nuclear ou a família patriarcal? É a família constituída de pai, mãe e filho, né? Claro que com esta teoria queer e esses movimentos que estão aí no meio da sociedade, vem trabalhando essa questão, dizendo que a família patriarcal, ela é fruto das questões sociais, quando na verdade não é, né? Quando na verdade, e se é das questões sociais, então logo essa família patriarcal ela está ultrapassada. Ela precisa deixar de existir para que novos formatos de famílias venham surgir. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia de desconstrução da família patriarcal. Alguns evangélicos, alguns cristãos, até mesmo já têm tido essa ideia de que realmente esse é um fator social, né? E que não tem nada a ver com a questão divina. Mas lembre-se que eu disse para os irmãos que nós partimos do princípio de que a palavra de Deus ela é a verdade absoluta. Nós temos como cristão e entendemos que a família nuclear ou a família patriarcal, pai, mãe e filho, é uma instituição divina. Eu vi o Paulo dizendo aqui sobre a questão aonde se começa o namoro, essas questões assim, né? E realmente é isso, né? Realmente é isso. Mas é uma instituição divina. Então, nós temos que entender o seguinte: o próprio Deus
foi que constituiu a família. Sim ou não? Sim. Nós temos lá, Deus criou os céus e a terra, e ele disse, haja, e houve, e as coisas foram existindo, mas num dado momento, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade Santa, disseram, né? Provavelmente o Pai olhou e disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ora, né? E a Bíblia diz que Deus formou o homem, né? E esse formou quer dizer que Deus, ele esculpiu o homem, que Deus, ele não só criar o corpo do homem, mas criar as partes genitais tanto do homem quanto da mulher, e por fim criara o jardim do Éden para que fosse a morada do homem. Por inferência nós podemos entender que Deus então deu ao homem, porque o homem ele tem a imagem de Deus, ele tem a semelhança de Deus, e o homem ele é um ser inteligente. Então Deus ele permitiu que o homem desse nome a todos os casais de animais. Deus, por inferência, ele estava observando o homem e ele chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Que não era bom que o homem estivesse só. Não foi isso? Foi. Não é bom que o homem estivesse só. Então, o próprio texto bíblico vai deixar bem claro. Então, Deus ele vai dizer o quê? Então, falieis uma adjuntora, para que esteja ao lado do homem. Ora, Deus não criou outro Adão, criou? Lógico que Deus ele pega já de uma matéria-prima criada, porque o homem já foi criado de uma matéria-prima que já existia, que era o pó da terra, né? Agora, quando Deus ele termina de formar o homem, a Bíblia então diz que Deus ele disse que não era bom que o homem estivesse só. Aí então o próprio Deus ele vai colocar um sono profundo no homem e vai tirar uma costela do lado direito e vai formar a mulher, Eva. Não é isso? Quando Adão ele acorda do sono profundo que Deus o havia colocado, quem entregou Eva para Adão? O próprio Deus. Não? Agora, lembre que nós lemos aqui em Gênesis 1, versículo 26 e 27, que quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Deus os criou macho e fêmea. Não é isso? Gênero masculino e o gênero feminino. Tá? E então Deus, ele em Gênesis 2, verso 24, Deus diz o quê? Deixará, observe o texto, deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, dentro dessa questão, nós temos aqui que entender o seguinte, que o homem que está deixando o seu lar, a sua casa, ele está saindo de uma família nuclear ou patriarcal, ele está saindo de uma família constituída de pai, mãe, e subentende que agora ele não é uma criança, ele é alguém maduro, porque o casamento é para pessoas maduras, né? Pessoas que estejam maduras no aspecto psicológico, no aspecto financeiro até mesmo, né? E também espiritual, porque se não estiver bem espiritual, não tem como estar bem em todas as outras áreas. Então ele está maduro nessas três áreas, e ele sai de uma família constituída para constituir um novo lar. Só que a Bíblia ela está dizendo que é para o homem, quando ele sair do seu lar, né, ele está saindo de um lar constituído de um homem e de uma mulher.
e ele vai sair para constituir um novo lar. E esse novo lar, né, ele é heterossexual. Ele é, não é essa termo, formação do homem até o século de número 21, né? Esse tem sido o formato, né? As sociedades, né? As gerações têm passado por esse formato heterossexual, em que o homem deixa o seu lar e se une à sua mulher. A Bíblia não está dizendo que o homem ele vai deixar o seu lar e vai se unir a outro homem. É isso? Não é. Tá? Então, já desde os Gênesis, nós temos aí a questão do gênero. Tá? Masculino e feminino. Então, a teoria Queer, na verdade, ela quer fazer o quê? Porque não tem como estudar a ideologia de gênero se não partir dessa teoria, né? Porque o que eles querem realmente é desconstruir a família. Eles querem acabar com esse formato de família que nós temos hoje, né? Agora, quando nós falamos sobre a questão da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero, na verdade, ela veio e tem um intuito de desconstruir aquilo que é divino. Desconstruir